Nos Estados Unidos, violência política sempre significou uma coisa: assassinato. A nação criada em revolução não desconhece sangue na política. Diversas vezes, líderes foram mortos em momentos que chocaram o país. De radicais de esquerda a populistas inflamados e homens respeitados por ambos os lados políticos. A lista é maior do que parece e eles deixaram marcas que mudaram o país. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos analisar a história dos assassinatos políticos nos Estados Unidos. Número 10. Em 1º de novembro de 1950, o presidente Harry Truman entrou no Jardim das Rosas da Casa Branca para presidir uma cerimônia da Medalha de Honra. Ao meio-dia, ele almoçava com a primeira-dama Bess na Blair House, residência temporária durante reformas da Casa Branca. Em seguida, Truman foi para o quarto, abriu a janela para sentir a brisa e se acomodou para a soneca diária. Para Truman, o dia fora comum, mas isso logo mudaria. O policial da Casa Branca, Leslie Caulfield, fazia guarda do lado de fora da Blair House quando um nacionalista porto-riquenho de 25 anos, Grisélio Torressola, passou sorrateiramente pela guarita com uma pistola Luger alemã na mão. Torressola não estava sozinho. Seu parceiro, Oscar Collazo, carregava uma Walther P-38. Eles não brigavam com Truman, mas sim com os Estados Unidos. Queriam independência para Porto Rico, revoltados pelo recrutamento dos jovens para a Coreia, enquanto a ilha afundava na pobreza. O plano deles era amador. Poucos dias antes, decidiram que matar Truman atrairia a atenção para sua causa. Eles compraram armas, pegaram um trem para Washington e chegaram lá sem saber como executariam o plano. Torressola atirou a queima-roupa no oficial Caulfield, ferindo-o mortalmente e depois atingiu um policial à paisana. O caos tomou conta. Outro policial foi baleado no joelho e teve o osso despedaçado. Os tiros atraíram o serviço secreto que correu da Blair House e revidou. A janela de uma farmácia quebrou, as balas ricochetearam nas cercas e os transeuntes correram para se proteger. Assustado com o tiroteio, Truman cometeu o erro de olhar pela janela. Ele seria um alvo fácil se algum atirador olhasse para cima. Alguém gritou para o presidente se abaixar. Truman obedeceu prontamente, provavelmente salvando sua vida. O palácio foi baleado no peito e caiu nos degraus da Blair House. Enquanto isso, mesmo gravemente ferido, Caulfield se apoiou na guarita e disparou sua arma. Sua bala atingiu Torressola na cabeça, matando-o instantaneamente. O maior tiroteio do serviço secreto durou só 20 segundos, com 27 tiros disparados. Caulfield morreu pelos ferimentos e Collazo recebeu prisão perpétua após Truman comutar sua pena de morte. Em 1979, o presidente Jimmy Carter reduziu a sentença para o tempo já cumprido. Collazo foi libertado incondicional e voltou para Porto Rico. Certo, agora vamos falar de um assassinato com uma boa e velha conspiração envolvida. Número 9. Em 1933, o prefeito de Chicago, Anton Chermak, não era amigo do submundo do crime da cidade. Imigrante tcheco que chegou à América sem nada, subiu no Partido Democrata e chegou ao poder na Grande Depressão. Era uma época em que o desespero alimentava o crime e o contrabando de bebidas. Chicago era uma cidade perigosa naqueles dias. 4 anos antes, o massacre do dia de São Valentim matou 7 mafiosos, fuzilados por homens trajando uniformes de policiais. Ninguém foi condenado, mas a maioria culpava a gangue de Al Capone em Chicago. Chermak prometeu limpar a prefeitura e combater a corrupção, o que lhe trouxe inimigos poderosos. Por isso, Chermak foi a Miami encontrar o presidente Franklin D. Roosevelt, recém-chegado de uma pescaria nas Bahamas. Chermak buscava apoio e recursos federais para sua missão. Naquela noite, Roosevelt ficou em pé no banco de trás do conversível e fez um breve discurso para a multidão. Ao cumprimentar os dignitários, incluindo Chermak, tiros foram disparados. Giuseppe Zangara, na multidão, atirou 5 vezes. Ele errou Roosevelt, mas uma bala atingiu Chermak no pulmão e 4 espectadores ficaram feridos. Zangara, imigrante italiano, foi rapidamente imobilizado e afirmou não ter mágoa pessoal contra Roosevelt. "Eu gosto do Roosevelt, mas não de presidentes", desabafou, dizendo ainda que todos os governantes deveriam ser mortos. Chermak morreu 3 semanas depois. Os relatos divergem sobre suas últimas palavras. Uma versão diz que ele falou a Roosevelt: "Ainda bem que fui eu, não você." Outra afirma que alertou: "O país precisa de você." Zangara foi executado na cadeira elétrica da Flórida, velha faísca, um mês após o atentado, com 2.300 volts.
Teorias sobre o atentado se espalharam rápido. Por que um andarilho da Itália, terra da máfia, sem motivo político claro, atacaria Roosevelt? O registro oficial diz que Zangara mirou em Roosevelt, mas rumores há muito sugerem que a guerra de Sherman contra a máfia e autoridades corruptas pode ter selado seu destino. Como verá, assassinatos na América raramente são simples. Número 8. O democrata Huey Long, o 40º governador da Louisiana de 1928 a 1932, era no mínimo controverso. Ele já foi chamado de tudo, desde um populista radical de esquerda até um demagogo fascista, principalmente graças à mídia. Mas Long não era um político comum. Ele cresceu na zona rural pobre da Louisiana, foi vendedor ambulante e depois entrou no direito e na política. Ele atraía multidões, protestava contra a desigualdade e acusava uma oligarquia oculta de controlar a política externa dos Estados Unidos da América. Ele exigia impostos mais altos para os ricos e a redistribuição de riqueza. Críticos o chamavam de ditador em potencial e populista louco que buscava poder para si e aliados. Como governador, ele realmente centralizou a autoridade, governando com o que muitos descreveram como mão de ferro. Para seus apoiadores, principalmente os pobres da Louisiana na Grande Depressão, ele era um herói real. Eles não confiavam nos bancos nem em Washington, eles confiavam em Long. Na década de 1930, ao se preparar para a eleição de 1936, Franklin Roosevelt admitiu temer Long mais do que qualquer um, pois ele podia dividir o Partido Democrata. Ele havia conquistado muitos americanos, mas não terminou bem. Em 1935 havia rumores de que Long não viveria muito. Ele disse ter sofrido incêndios criminosos, tiroteios de carro em movimento e temia o sequestro da família. Ainda se discute se ele exagerou. O delegado adjunto da Louisiana, Gregory Davis, afirmou ter descoberto um clube secreto de assassinato com médicos, empresários e advogados que planejavam eliminar Long. Mas não há nenhuma evidência concreta de que isso fosse verdade. Em 8 de setembro de 1935, Long estava no Capitólio Estadual da Louisiana, em Baton Rouge, para uma sessão legislativa especial. Enquanto caminhava por um corredor, o Dr. Carl Weiss se aproximou e atirou em seu abdômen. Os seguranças de Long, chamados esmaga-crânios, atiraram e mataram Weiss instantaneamente. Long morreu 2 dias depois no hospital. Suas últimas palavras foram que Deus, não me deixe morrer. Tenho muito a fazer. Por que Weiss fez isso ainda permanece obscuro. A versão oficial é que ele buscou vingança porque Long estava manobrando para destituir o sogro de Weiss, o juiz Benjamin Pavey. Mas Long tinha muitos inimigos: políticos, magnatas do petróleo, banqueiros, juízes e donos de mídia. Muitos o desprezavam. A verdade não era preto no branco. Long era adorado por muitos e não apenas pelos pobres. Até intelectuais o admiravam. Ele era único, não tão ruim quanto diziam seus inimigos, e certamente ameaçava o status quo. Mas ele concentrou muito poder em si. Os investigadores do governo nunca provaram uma conspiração, mas Roosevelt deve ter respirado aliviado quando venceu com uma vitória esmagadora nas eleições de 1936. Se Huey Long estivesse vivo, talvez a vitória não fosse garantida. Mais um capítulo sombrio se fechou, mas não por muito tempo. Número 7. Em 17 de junho de 2015, um homem entrou em uma igreja negra no centro de Charleston, Carolina do Sul, e atirou contra a congregação. 9 fiéis, incluindo o pastor Clementa C. Pinckney, foram massacrados em seu local de oração. A pergunta na boca de todos era: por quê? Por que massacrar famílias que não haviam feito mal a ninguém? Aos 13 anos, Pinckney iniciou a pregação em sua igreja e, aos 18, tornou-se pastor. Em 1996, aos 23 anos, ele foi o afro-americano mais jovem eleito para a Assembleia Geral da Carolina do Sul. Ele era uma estrela em ascensão, com futuro na política, mas o serviço público gera inimigos. Pinckney defendia direitos civis, controle de armas e igualdade. Como homem negro na política majoritariamente branca da Carolina do Sul, sua presença já desafiava a velha ordem. Para alguns, isso o tornou alvo. Na noite do massacre, Pinckney era senador estadual e pastor da igreja Emmanuel African Methodist Episcopal. A polícia prendeu rapidamente Dylan Roof, de 21 anos. Com aparência frágil e rosto jovem, ele parecia um adolescente, não um assassino político. No interrogatório, admitiu a verdade.
Seu motivo era o ódio racial e queria iniciar uma guerra. Seu site tinha um manifesto de supremacia branca e neonazismo. Mesmo com a idade, suas crenças eram muito radicais. Ruff cumpre várias prisões perpétuas em uma penitenciária federal, onde passará o resto da vida consumido pelo ódio ou arrependimento. Pinckney não foi sua única vítima. Ruff pensou em atacar escolas ou igrejas onde pudesse matar negros. Emanuel Aame foi escolhido por seu papel histórico na vida afro-americana e, segundo Ruff, por ele querer escolher as vítimas. Pelo menos nessa história tudo foi claro. Na próxima, as conspirações seguiriam até hoje. Número 6. Em 5 de junho de 1968, o salão da embaixada no Hotel Ambassador em Los Angeles estava lotado. Multidões comemoraram após Robert F. Kennedy, irmão de John F. Kennedy, vencer as primárias democratas da Califórnia. Foi um grande passo rumo à indicação democrata. Havia uma chance real de que ele se tornasse o próximo presidente. E assim como seu irmão, ele não era exatamente o favorito do establishment. Após o discurso de vitória, Kennedy atravessou a multidão e saiu pela cozinha cumprimentando apoiadores. Então tiros foram disparados. Ele caiu no chão e depois morreu no hospital. Foi uma tragédia. Kennedy representava esperança para muitos americanos. 2 irmãos que julgavam diferentes das elites políticas e capazes de pôr fim a guerras e intervenções. Mas para Seyron, as guerras eram pessoais. Ele se opôs ao apoio de Robert Kennedy a Israel. E após o tiroteio, foi capturado com vida, confuso e contraditório. Na prisão, ele disse à mãe que não lembrava do que aconteceu. Com o passar dos anos, sua história mudou, mas, já idoso, ele continuou negando a responsabilidade pelo disparo fatal. Bob enfrentava muitos inimigos: o crime organizado, interesses de política externa agressiva e rivais políticos. Ele falava de uma revolução na América buscando dignidade, liberdade econômica, reforma social e política. Para muitos, essa retórica parecia genuína. Ideais elevados podem ser perigosos e a história mostra que geram suspeitas e esperança. Número 5. Em 21 de fevereiro de 1965, 100 seguidores de Malcolm X lotaram o salão Audubon no Harlem para ouvi-lo. Ele era divisivo. Alguns o viam como voz destemida dos negros americanos. Outros achavam sua retórica perigosa. A esposa e os filhos assistiam da plateia, enquanto o homem de 39 anos subia ao pódio. Ele rompeu com a nação do Islã no ano anterior e sua mensagem passou a focar em uma luta internacional por direitos humanos. Ele destacava a solidariedade e a denúncia da opressão sistêmica, visão parecida, mas não idêntica à de Martin Luther King Jr. Pouco após Malcolm começar a falar, houve uma comoção ao fundo. Um homem gritou, desviando a atenção do palco. Em seguida, tiros atravessaram o salão. Um dos atacantes avançou com uma espingarda e atirou no peito de Malcolm. Outros seguiram armados enquanto os seguranças tentavam intervir. Em menos de 1 minuto, ele foi fatalmente ferido no palco, atingido mais de 20 vezes. Sua esposa, Beth Shabazz, protegeu seus filhos enquanto apoiadores imobilizavam um dos atiradores no chão, enquanto os outros fugiam. 3 membros da Nação do Islã foram posteriormente condenados pelo assassinato. Um assumiu seu papel no julgamento, mas afirmou que os demais eram inocentes. Por anos, muitos questionaram a versão oficial e estavam certos. O Departamento de Polícia de Nova York e o FBI haviam vigiado Malcolm X de perto. Nos últimos anos, novos documentos e depoimentos revelaram que provas cruciais foram ocultadas, tanto dos advogados de defesa quanto do público. Provas que, segundo promotores e o Projeto Inocência, prejudicaram a justiça dos julgamentos. As novas provas motivaram a reavaliação do caso. Em novembro de 2021, um juiz anulou as condenações de 2 homens, chamando as acusações de erro judicial. A minissérie Quem Matou Malcolm X e reportagens na Netflix pressionaram o Ministério Público de Manhattan a reabrir o caso. Os investigadores identificaram falhas nos procedimentos, práticas policiais e omissão de provas exculpatórias, fatores comuns em condenações injustas. Por sua vez, os homens foram formalmente exonerados e, em acordos posteriores, a cidade e o estado concordaram em pagar indenizações. Eles claramente tinham sido incriminados. A família de Malcolm X processa o FBI, Departamento de Polícia de Nova York, CIA e outros, pedindo novas investigações sobre as mortes de King e dos irmãos Kennedy. Foram tempos sombrios na história dos Estados Unidos, com o país polarizado.
Como verá, tempos sombrios sempre existiram. Número 4. Na manhã de 11 de julho de 1804, o sol surgiu no lado de Nova Jersey do rio Hudson, abaixo dos penhascos das Palisades. Dois homens se preparavam para um duelo, uma forma sombria e cavalheiresca de resolver questões de honra. Não era exatamente um assassinato, mas era algo parecido. Os homens eram Aaron Burr Jr., vice-presidente dos Estados Unidos da América sob Thomas Jefferson, e Alexander Hamilton, primeiro secretário do Tesouro. Para Hamilton, duelar era coisa séria. Apenas 2 anos e meio antes, seu filho Philip, de 19 anos, havia sido morto em um duelo quase no mesmo local. Ironicamente, Hamilton ajudou a aprovar a lei anti-duelo de Nova York após a morte do filho, mas lá estava ele, arma em punho, com histórico de desavenças, se via como homem de honra. Ele desprezava Burr, chamando-o de corrupto e interesseiro. Ambos sabiam que o duelo era ilegal, então seus segundos, homens de confiança, desviaram o olhar no momento crucial para manter a negação plausível. As pistolas formavam um par de Wagner e Barton. Relatos divergem, mas Hamilton aparentemente atirou de propósito para longe ou nas árvores, prática chamada de desperdiçar o tiro. Burr não fez isso. Sua bala acertou o abdômen de Hamilton, atingindo fígado e coluna. Hamilton faleceu em 12 de julho. Burr foi acusado de assassinato em Nova York e Nova Jersey, mas as acusações depois foram retiradas. Politicamente, porém, sua carreira estava acabada. Mais tarde, ele escapou de uma acusação de traição no Sul e depois partiu para a Europa. Anos depois, retornou aos Estados Unidos da América e morreu em Nova York em 1836, aos 80 anos. Os 3 assassinatos seguintes foram todos eventos importantes que moldaram a história dos Estados Unidos. Número 3. Durante os dias sombrios da Guerra Fria, a CIA apoiou homens perigosos em toda a América do Sul. O objetivo era manter a influência dos Estados Unidos da América e evitar levantes de esquerda. Na Operação Condor, o apoio e troca de informações dos Estados Unidos da América armaram e, às vezes, treinaram forças que viraram esquadrões da morte para ditadores. A agência também canalizou dinheiro e apoio político que sustentaram anos de opressão brutal. Um dos beneficiados foi o ditador chileno Augusto Pinochet, cuja polícia torturou, matou e fez desaparecer milhares de ativistas no Chile. Essa era a dura realidade do equilíbrio de poder. Enquanto os americanos ouviam palavras como liberdade e democracia, horrores aconteciam longe dos olhos do público. Documentos desclassificados mostram que a CIA sabia dos abusos de Pinochet, mas priorizou a geopolítica à justiça. Henry Kissinger alertou autoridades chilenas em 1976 para evitarem assassinatos nos Estados Unidos da América, e isso envergonharia Washington, mas foi exatamente o que ocorreu em 21 de setembro de 1976. Orlando Letelier, diplomata e crítico de Pinochet, foi assassinado em Washington, Distrito de Colômbia. Ele foi alto funcionário no governo de Salvador Allende, atuando como ministro das Relações Exteriores e embaixador do Chile nos Estados Unidos da América. Depois, ele foi para o exílio após o golpe apoiado pela CIA que derrubou Allende. Letelier achava que estaria seguro nos Estados Unidos da América, porém, certa manhã, enquanto dirigia com Ronnie Moffat e Michael perto da Embassy Row, seu carro explodiu. Michael sobreviveu e tentou ajudar. O torso de Letelier foi dilacerado e suas pernas despedaçadas. Ronnie teve pescoço e peito gravemente feridos por estilhaços. Ele e Letelier morreram depois dos ferimentos. Um assassinato político em Washington na hora do rush era inaceitável. Diversos homens foram presos. Investigações posteriores ligaram o atentado à Direção de Inteligência Nacional à Polícia Secreta de Pinochet. A CIA concluiu que havia fortes evidências de que Pinochet ordenou pessoalmente ao chefe de inteligência o assassinato. Um escritor político descreveu isso como o ato de terrorismo internacional mais ousado já cometido em Washington antes do 11 de setembro. Alguns historiadores e jornalistas afirmam que formuladores de políticas dos Estados Unidos da América, como Kissinger, ignoraram ou protegeram Pinochet. Nunca se provou envolvimento direto de Kissinger no complô. Número 2. Alguns dizem que o termo extrema-direita é usado em excesso, mas ele se aplica a George Lincoln Rockwell, fundador do Partido Nazista Americano. Ele acreditava que os judeus deveriam ser exterminados
e defendia a deportação dos americanos negros. Nascido em 1918, filho de artistas de vaudeville, sua juventude foi marcada por violência e abuso psicológico. Depois alistou-se na Marinha dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Suas opiniões extremas começaram na era de Joseph McCarthy, quando ele alertou que a América estava sendo subvertida pelo comunismo. Nessa época, Rockwell leu Mein Kampf, de Adolf Hitler, que mais tarde disse ter lhe dado clareza e compreensão. Depois de sair da Marinha em 1954, Rockwell conheceu pessoas que viam judeus como parasitas e achavam Martin Luther King um servo deles. Mais tarde, ele fundou a União Mundial dos Nacional-Socialistas de Livre Iniciativa, que ele abreviou para União Mundial dos Nacional-Socialistas, e isso se transformou no Partido Nazista Americano, ou Partido Nazista Americano, em 1959. Ele trabalhou duro para popularizar seu partido nazista, fundando a maioria cristã branca unida e tentando reativar o corpo juvenil branco para aumentar os membros. Felizmente, isso nunca funcionou de fato. Ao disputar o governo da Virgínia em 1965, obteve pouco mais de 5.700 votos, cerca de 1%. Mesmo assim, Rockwell seguiu pregando a supremacia branca, mas isso não durou. Ele sabia que era um homem marcado, dizia que já tentaram atirar nele, mas não tinha dinheiro para seguranças. Naquela manhã, ele tomou café com membros do partido. O plano era ir a Washington, Distrito de Colômbia, e distribuir a primeira edição do novo jornal Poder Branco. O grupo saiu da sede em Arlington por volta do meio-dia, mas Rockwell parou em uma lavanderia próxima. Lá dentro, ele disse que esqueceu algo e voltou ao carro. Assim que ele começou a dar ré, o som de tiros cortou o ar disparados de um telhado próximo. 2 balas passaram pelo para-brisa. Uma errou e a outra atingiu Rockwell no peito. Ele saiu do carro, apontou para o telhado da lavanderia e desabou, morrendo minutos depois pelos ferimentos. Foi uma grande notícia. O pai dele afirmou não estar surpreso, dizendo: "Acho que ele queria se livrar dessa bagunça nazista. Ele temia mais os outros do que eles a ele." As reações variaram. Alguns aplaudiram. Alguns disseram que nada justifica a violência. Grupos judaicos condenaram o assassinato. Grupos neonazistas em todo o mundo ficaram indignados. Mas quem fez isso? Ao que tudo indica, o pai de Rockwell estava certo. John Patler, ex-chefe de propaganda de Rockwell e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos da América, ingressou no Partido Nazista Americano em 1960. Patler, por ser de origem grega, enfrentava problemas com os puristas da teoria da raça superior. Diziam que ele causava problemas, fazia panelinhas e era duro com quem discordava dele. Patler adorava Rockwell e sempre foi leal, mas Rockwell achou que precisava dispensá-lo. Havia problemas demais. Um psiquiatra sugeriu que a adoração de Patler poderia ser homossexualidade reprimida, o que irritou muitos seguidores de Rockwell. Patler pegou 20 anos, mas foi solto depois da síndrome da imunodeficiência, adquirida em 1975. Depois, ele pegou mais 6 anos por posse de maconha e violação da condicional. Em 2012, o filho afirmou que Patler se arrependeu e achava que deveria ter apoiado Martin Luther King Jr., mas outros dizem que ele não mudou. Até 2017 disseram que ele ainda elogiava marchas supremacistas brancas. Número 1, em 27 de novembro de 1978, Dianne Feinstein, presidente do Conselho de Supervisores de São Francisco e futura senadora, reuniu a equipe na prefeitura. Aos prantos, ela contou a eles que o prefeito George Moscone e o supervisor Harvey Milk haviam sido baleados e mortos. O assassino era um ex-policial e ex-bombeiro que havia se tornado supervisor da cidade, Daniel James White. Um mês antes dos assassinatos, ele renunciou ao cargo no conselho e tentou recuperar o emprego. Ele disse que o salário anual de $9.600, equivalente a $50 mil hoje, não sustentava sua família. Moscone havia considerado reconduzi-lo ao cargo, mas os conselheiros foram contra. A renúncia deveria ser mantida. White ficou furioso. No dia dos assassinatos, ele levou um revólver .38 para a prefeitura, passando pelos detectores e entrando por uma janela. Ele entrou no escritório de Moscone e, enquanto o prefeito acendia um cigarro, White atirou nele no peito e na cabeça a queima-roupa. Ele deixou esposa e 4 filhos. Depois, White foi até Milk, chamou-o para seu antigo escritório, trancou a porta e atirou.
Ele atirou em Milk no pulso, peito e cabeça, ajoelhou-se e deu um último tiro no rosto. White foi a uma lanchonete, ligou para a esposa e relatou o que fez, depois se entregou à polícia. Harvey Milk não era apenas um supervisor. Harvey Milk foi o primeiro político abertamente gay, eleito nos Estados Unidos da América, e um herói para quem lutou por direitos humanos, causas trabalhistas e contra a discriminação. Ele se posicionou contra o assédio e a violência, sendo admirado por progressistas em todo o país. Mesmo assim, nos anos 1970, muitos nos Estados Unidos da América consideravam a homossexualidade inaceitável. Milk recebia ameaças de morte há anos e era visto como possível alvo. Os motivos de White eram obscuros. Seus advogados alegaram que ele estava clinicamente deprimido, parcialmente por consumir Twinkies, ficando conhecida como defesa do Twink. Mas a parte do Twink não era realmente tão importante. O julgamento enfatizou sua capacidade diminuída e, surpreendentemente, o júri o condenou por homicídio culposo em vez de assassinato. O veredicto causou tumultos. White cumpriu pouco mais de 5 anos, mas 18 meses após sair, a depressão prevaleceu. Os Estados Unidos já presenciaram vários assassinatos políticos, mas e se ouvíssemos o outro lado? Assista a história insana, mas real, de um assassino de verdade para ouvir esse relato chocante, ou clique neste vídeo em vez disso.